Vamos continuar o nosso estudo. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Primeiro lugar, ele quem? Jesus. Jesus nos deu vida. Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou. Jesus derramou seu sangue puro, santo, para perdoar os meus pecados. E isso foi de graça. Isso é a graça. É o favor imerecido de Deus. É o pagamento da minha dívida, da minha conta. Nada que eu faça ou deixe de fazer pode me dar a salvação. A salvação vem de Deus, vem do Pai. Foi por amor ao mundo que ele mandou Jesus. E Jesus, em obediência, por todas as coisas que ele sofreu e passou aqui nessa terra, ele foi considerado o Cordeiro de Deus, imaculado, perfeito, sem defeito, que pôde derramar o seu sangue e perdoar os nossos pecados. Quando ele fez isso por nós? Quando nós estávamos mortos. Aí tu pensa, eu estava morta? Sim. Porque a morte de Jesus, o pecado que matou Jesus, foi o meu pecado, o teu pecado, o pecado da humanidade. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar vida. Se ele estava nos dando vida, é porque nós não tínhamos vida. É porque nós estávamos mortos. Mortos nas nossas transgressões, nos nossos pecados, nos nossos delitos. Seguindo o curso natural da vida, seguindo o mundo, seguindo esse sistema que é regido por quem? Está escrito ali, o príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o príncipe desse século? Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é o inimigo das nossas almas? Quem é o mentiroso, o pai da mentira, o enganador, a serpente? O diabo, Satanás. Ele rege o mundo, ele rege esse sistema. Que sistema é esse? É um sistema que privilegia a natureza humana, a carne, os instintos, o desejo primitivo do ser humano, aquilo que é básico, aquilo que é primário no ser humano. E aí ele fala ali, ó, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Desobedecer é rebeldia. E diante de Deus a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Quando nós queremos única e exclusivamente satisfazer a nossa carne, a nossa natureza humana, a nossa vontade, os nossos desejos, nós estamos desobedecendo a Deus, ao Criador. Estamos nos rebelando, estamos sendo rebeldes. E isso vai despertar em Deus a sua ira. Entre eles também nós todos andamos no passado. Isso não se refere só aos Efésios. Mas Paulo conhecia muito bem as práticas dos Efésios, conhecia muito bem a realidade social e cultural deles, o quanto eles
caminharam, o quanto eles perseveraram, o quanto eles ficaram firmes diante de todas aquelas tentações e todo aquele contexto que nós já falamos aqui de ocultismo, de magia, de feitiçaria, de idolatria reinante na cidade. Então Paulo está dizendo que no passado eles andaram assim também, seguindo a inclinação, quer dizer, é algo que é uma tendência, é algo que a pessoa se entrega, se rende à carne, faz a vontade, segue aqueles pensamentos e era, por isso, filhos da ira, como também os demais. Nós temos que pensar que nós fomos criados por Deus e se somos obra da criação, a coroa da criação, nós deveríamos seguir o manual do fabricante, não? Porque todo carro, celular, eletrônico, eletrodoméstico que tu compra vem com um manual, seja físico, né, papel escrito, ou agora digital, ou um aplicativo que te explica, que te ensina como usar aquele aparelho, aquele objeto. Pois bem, nós temos um manual, nós temos o fabricante, mas e por que nós não seguimos as dicas, as instruções, o modo de uso do fabricante? Por que nós queremos andar pelas nossas próprias pernas? Somos filhos desobedientes. Somos filhos rebeldes que não seguem o que o pai ensinou, o que o pai determinou. No 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então, a iniciativa da nossa salvação não veio de nós, veio de Deus. Desse Deus que é rico em misericórdia, que é rico em amor. E viu que nós estávamos mortos. E a única forma era Jesus morrer a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Qual vida? A vida de Jesus. Nós estávamos mortos. Jesus se fez pecado e por isso foi morto. Ele ressuscitou, venceu a morte. Então ele tem vida para nos dar. E aqui fala de novo, pela graça vocês são salvos. É somente pela graça. Juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já falamos sobre isso. Ele nos resgatou da morte e nos deu vida e nos deu uma posição de autoridade nas regiões celestiais. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos salvou de nós mesmos, dessa nossa inclinação, dessa nossa natureza humana, desse pecado que tenazmente nos assedia, desse inimigo que nos acusa 24 horas. Ele nos tenta e depois que nós caímos, ele nos acusa. Nos salvou, Jesus nos salvou desse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Está morto. As pessoas muitas vezes são verdadeiros zumbis. Não têm vida. Jesus nos resgatou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso ele pode nos dar
vida, nos dar a vida. Que vida é essa? A vida eterna. Esse versículo agora é muito conhecido, o 8. Efésios 2:8 é quase um texto áureo. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é única e exclusivamente mérito do Senhor Jesus. Ele é Salvador. Ele é o Salvador. Ele nos deu salvação. E isso não vem de nós. Isso não vem das nossas obras. Isso não vem dos nossos méritos. Não vem de nada que nós fazemos ou de nada que nós não fazemos. A salvação é dom de Deus. É graça divina. É amor. É misericórdia. É perdão. No primeiro vídeo eu disse que a carta de Efésios ia falar muito sobre a graça. Lembrando que Paulo está reforçando no coração dos Efésios que eles são salvos e que por isso eles devem se manter firmes, fortalecidos, perseverar, como para nós também. Somos salvos. Somos filhos, então devemos perseverar, ficarmos firmes, fortificados, fortalecidos, em pé, vigilantes, sóbrios. Ganhamos o maior presente, a maior dádiva, a salvação. Mas a santificação vem da perseverança, vem de ficarmos conectados, ligados, unidos com Cristo. Aí ele fala que, olha que importante, que interessante, o 9 e o 10. No 9 está dizendo que a salvação não vem das obras, não vem de nada que eu faço. Mas olha o que diz no 10. Pois só para que ninguém se glorie. Não vem de nós, porque nós não temos como comprar a nossa salvação, pagar pela nossa salvação. Por isso, graça. Por isso é de graça. Para que ninguém se glorie. Então, não tem nada de humano na salvação. A salvação é divina, é iniciativa de Deus. É o sacrifício de Jesus que foi aceito por Deus. Tanto que Jesus diz na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Essa frase, que também é uma citação de um salmo, fala que naquele momento Jesus era a personificação do pecado, do meu pecado, do teu pecado. Então Jesus, ele se fez pecado por nós. Então a obra de salvação é única e exclusivamente de Jesus. Nós, mediante a fé, recebemos esse Salvador. Mediante a fé, recebemos essa salvação. É pela fé que somos salvos. Isso não vem dos nossos méritos, da nossa força, das nossas obras. Aí olha o que ele fala no 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não para na salvação. Depois da salvação, nós entramos, vamos dizer assim, num outro capítulo, que é a santificação, que é todo o dia, que é diariamente. E essa santificação é o quê? Boas obras. Boas obras para com Deus, que seria a nossa obediência, o nosso temor, o nosso serviço, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa honra, a nossa adoração. Boas obras para conosco mesmo, porque ama teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos nos amar, nos preservar, nos cuidar,
nos respeitar, fazermos o melhor por nós e amarmos o nosso próximo através de quê? De serviço, de atos de amor, de serviço. O amor que não é fingido, que não é falso. O amor que socorre, que se alegra com os que estão alegres, mas que chora com os que choram. Bom, boas obras cada um de nós sabe o que nós, na nossa esfera de ação, na nossa família, na nossa realidade, na nossa vida, o que nós podemos fazer de boas obras. O que Paulo está dizendo aqui é que a partir do momento que nós recebemos a vida, recebemos a salvação, nós somos preparados, vocacionados, chamados para boas obras. Aquela inclinação para o mal, para o pecado, ela é substituída para essa nova criação para as boas obras. Amém? Muito obrigada. Amanhã a gente continua o estudo.